Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História. Hoje eu vou dar aula para o 9º ano. A matéria de hoje é o pós-guerra. O que aconteceu depois que acabou a Segunda Guerra Mundial? O que sabemos é que o mundo se dividiu em dois e vai começar a Guerra Fria. De um lado vai estar a União Soviética e do outro lado vai estar os Estados Unidos. Sendo que, nessa época, quem é presidente dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, porque após a Segunda Guerra Mundial vai ter o julgamento de Nuremberg. Esse julgamento vai julgar os nazistas. Alguns foram absolvidos, outros foram condenados à prisão perpétua, outros foram condenados a alguns anos e os outros foram enforcados. Mas dentro disso tudo, teve o Holocausto, foi um dos principais motivos do julgamento desses nazistas. Tá? Então, o que vai acontecer? Franklin Roosevelt vai morrer antes do término da guerra. No final da guerra ele vem a falecer e quem vai assumir é seu vice, Truman. Tá? Então, como o Truman, assume, e aí vai assumir também aquela coisa da Guerra Fria, aí vai começar a Guerra Fria. Chamada de Guerra Fria por causa da frieza entre esses dois países, tá? Estar tão perto de um ataque nuclear e não acontecer. Também chamado por Winston Churchill como uma cortina de ferro. Tá? Então, dentro disso tudo, vamos começar aí com o Plano Marshall e o Plano Comecon. O Plano Marshall foi um plano, certo, da doutrina Truman, que vai vai emprestar dinheiro para os países capitalistas. Tá? Chegaram até a oferecer até para a União Soviética, mas é claro, ela recusou, para ajudar a se recuperar financeiramente da guerra. Sendo que, claro, alguns outros países, como que vão ser apoiados pela União Soviética, vai ser, por exemplo, a Tchecoslováquia, por exemplo, que hoje não existe mais, mas vai se tornar comunista, Romênia e outros países, alguns países da Europa, vai se tornar comunista e vai ser apoiado pela União Soviética. Tá? Claro que depois a gente vai falar um pouco mais profundamente em relação a esse caminho da Guerra Fria, mas sabendo que a União Soviética vai influenciar os países com o comunismo e os Estados Unidos, com o capitalismo, vai influenciar os países capitalistas. Mas o que vai acontecer? A União Soviética também não vai ficar para trás, vai criar o Plano Comecon, que também vai ajudar financeiramente esses países comunistas ou que se tornaram comunistas após a guerra, a parte financeira, tá? Então, o Plano Marshall foi o plano lançado pelos Estados Unidos para ajudar os países no sentido de se recuperar da Segunda Guerra Mundial a nível financeiro. E o Comecon foi oferecido pela União Soviética. Tá? Outra coisa também que vai acontecer é que os Estados Unidos, ele é um país que já tinha bomba atômica, certo? Mas a União Soviética, após a guerra, não tinha. E vai começar aquela guerra da espionagem. Aí vocês sabem, 007, esses espiões que vão nascer dentro do imaginário aí. Mas sempre tendo um lado certo da história. Realmente existiu muita espionagem. E uma dessas espionagens vai fazer com que a União Soviética consiga a tecnologia da bomba atômica. Aí, amigo, as duas potências ficam com a bomba atômica. Outra coisa também que vai ser o plano
né, armamentista, né? Vai ser a OTAN pelo capitalismo e o Pacto de Varsóvia pela União Soviética, tá? A OTAN, todos esses países que faziam parte da OTAN, se fosse agredido por algum país comunista, certo? Com certeza declararia guerra aos outros países. Mesma coisa vai ser o Pacto de Varsóvia. Caso algum país capitalista invadisse um país de origem comunista, estaria declarando guerra à União Soviética e os seus países associados. Tá? Então, aí vocês veem, eles fazem plano no sentido econômico e fazem plano a nível, de armas, né? De guerra. Mas aí, como eu falei, os Estados Unidos e a União Soviética vão começar a fazer, por exemplo, aqui na América, os Estados Unidos vai apoiar, tanto é que aqui na América do Sul a gente vai se tornar uma ditadura na década de 60 por apoio dos Estados Unidos para evitar que o país se tornasse comunista, por exemplo. Tá? Outra coisa que vai acontecer, por exemplo, vai ser duas coisinhas. As potências querem mostrar suas qualidades, o que elas são de melhor uma do que a outra. Por exemplo, vai começar a corrida espacial. A corrida espacial vai começar com a União Soviética tentando chegar lá no céu. O que tem além do céu? Então começa essa corrida. Tá? Nessas corridas, dessa briga entre Estados Unidos e a União Soviética passou à frente. Ele, por exemplo, a União Soviética lançou o satélite, né, artificial Sputnik, tá? Lançou. Depois ele vai lançar o primeiro ser, né, que vai ficar em órbita, que vai ser a cadela Laika, que dá até pena, né, que foi lançada e não retornou. A bichinha morreu lá em cima no universo lá, tá? E os Estados Unidos tentando chegar, certo? Também lançou alguns satélites, começa a tentar chegar a mandar um ser humano, mas aí a União Soviética de novo passa à frente e lança o primeiro homem em órbita, que vai ser Yuri Gagarin, certo? Que vai ser lançado e ele dá várias voltas em volta da Terra, até ele que fala a famosa frase: a Terra é azul. Tá? Então, os Estados Unidos estão ficando para trás, até que eles resolvem mandar o homem à Lua e consegue. E incrível que pareça, com toda a nossa tecnologia hoje que nós temos, o pessoal está com mais precaução. Tá? Naquela era, na corrida, não, nós temos que mandar. E mandaram. E realmente foi uma loucura, se fosse parar para raciocinar hoje em dia, botar 3 homens dentro de um foguete cheio de combustível embaixo e lançar o cara para cima e seja que Deus quiser, tá? Então foi aí. Outra coisa também que vai acontecer na Guerra Fria vai ser no sentido esportivo, tá? Aquela guerra, todas as Olimpíadas, sempre os países tentando ter mais medalha do que os outros, tá? Para se destacar, para mostrar que a nível esportivo, tá? Que é aí que vai aparecer os famosos anabolizantes, tá? A União Soviética e Estados Unidos vão correr, por exemplo, tem esportistas soviéticos que depois se transformou uma mulher, por exemplo, se transformou quase em homem, tá? Nessa corrida da Guerra Fria, quem seria o melhor país? O que seria melhor para a humanidade? O comunismo ou o capitalismo? Então ficou essa briga durante anos. Outra coisa também que vai acontecer na Guerra Fria, quando acaba a guerra, a Alemanha é dividida em dois. Tá? Aí vai ser a Alemanha Ocidental, pertencente ao lado capitalista, sendo Estados Unidos encabeçando, vindo logo atrás a Inglaterra e a França. Do outro lado vai ter a União Soviética, sendo que nessa divisão a cidade de Berlim fica na parte oriental, que pertence à União Soviética, mas eles dividem a capital em duas. A capital de Berlim vai ser a Berlim Ocidental e Berlim Oriental.
Sendo que o pessoal que morava em Berlim Oriental, que pertencia à União Soviética, começa a refugiar indo em direção à Alemanha Ocidental. Fugir, né? Que, para você ter a ideia, até 1960, quando foi levantado o Muro de Berlim, tá? Na década de 60 do século passado, tinha vestígio ainda da Segunda Guerra Mundial, do bombardeio que os aliados fizeram. Então não estava totalmente recuperado. Então o pessoal que morava na Alemanha Oriental queria ir para a Alemanha Ocidental. E aí um belo dia os governantes da Alemanha Oriental ou da Alemanha comunista resolve cercar, murar Berlim, que vai virar um muro, né, que vai dividir ali o comunismo do capitalismo, tá? E assim começa aí a andar a Guerra Fria. Outra coisa também que vai acontecer nesse período, por exemplo, é que até tem uma participação na ONU, que a ONU vai ser criada depois da Segunda Guerra Mundial para ser conciliadora de guerras, para evitar que uma guerra ganhe uma proporção tipo a Segunda Guerra Mundial, na qual foi uma das maiores guerras, na qual teve vários países participantes. Mas aí tem o caso dos judeus. O que nós vamos fazer com os judeus, coitados? Eles não têm uma terra, não têm uma pátria. E aí, o que a gente vai fazer? Um brasileiro chamado Oswaldo Aranha vai brigar na ONU para que seja criado o Estado de Israel, que vai ser colocado lá no Oriente Médio, na Palestina. Claro que isso vai dar confusões que a gente vai falar mais tarde, não agora nesse momento. Mas aí vai fundar o Estado de Israel. Claro que os países árabes dali da região não vão concordar com isso. Claro que a criação do Estado de Israel lá, porque a origem do povo de Israel é daquela região. E eles se identificavam ali e ali foi plantado o Estado de Israel, se tornando um país agora. Agora eles tinham uma pátria. Tá? Os judeus antigamente viviam pelo mundo. O que unia eles era o caso a religião. Agora não, agora eles vão ter uma pátria. Tá? Então, a partir de 1947, Israel se torna agora um país, tá? Graças a um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Deixa eu ver se eu esqueci de acrescentar mais alguma coisa. Eu já falei aqui em relação às partes de espionagens, certo? Já falei da Alemanha e a construção do Muro de Berlim, tá? E só para reforçar essa parte de espionagem, realmente vai ser, por exemplo, lá nos Estados Unidos, vão ser a caça às bruxas, tá? Vai ter alguns deputados do Congresso estadunidense que vão criar leis na qual qualquer pessoa que tenha algum vestígio ou histórico que goste da União Soviética ou do comunismo seriam caçados e a vida deles virá. Tanto é que teve gente que foi acusada de espionagem, muitas das vezes foram presos e até assassinados, certo? Porque isso não estou falando só de Estados Unidos não, isso aconteceu também na União Soviética. Muita gente não sabe muito da história da União Soviética na época, né? Agora nós sabemos, mas na época, porque se tornou um país fechado, tá? E a diferença entre esses dois é que o Estado da União Soviética, tudo, empresa, tudo pertence ao Estado. Já no país capitalista, tudo pertence à iniciativa privada, tá? Então isso aí é o início da Guerra Fria, que começa em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, e vai até 1990, quando tem a queda desse muro de Berlim, tá? E aí, um ano depois, a União Soviética acaba e o mundo que era até 1991, que era
bipolar vai se tornar agora um único que vai comandar, que vai ser o capitalismo. Se a gente for falar nos dias de hoje, né, essa guerra que a gente vê aí nos Estados Unidos, até aqui inclusive no Brasil, essa coisa de comunismo, capitalismo, na realidade hoje em dia existe só o capitalismo, tá? Existem países ainda comunistas, como a China, Cuba, por exemplo, Angola, são países considerados comunistas, mas na realidade tem aquela coisa do capitalismo. A diferença é que tudo pertence ao Estado, tá? Mas agora, a partir de 91, só um país vai comandar, que aí vai ser os Estados Unidos, tá? Existe hoje essa guerra entre a China, que é o único país aquele que sobrou, né, vestígio da Guerra Fria, e se conseguiu manter lá o seu sistema, tá? Mas mesmo assim, a duras penas ali, com uma ditadura na qual as pessoas têm que andar na linha, e fora as censuras e o controle do Estado, tá? Sobre as pessoas. Ah, esqueci também de falar das duas Coreias. Até é bom falar agora das duas Coreias. Nessa época também, após a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, vai ter a briga das Coreias, da Península Coreana, que fica ali perto do Japão, e a China em cima. E esses dois países não, era um país só, a Coreia, que foi dominada pelo Japão na Segunda Guerra Mundial. E esses dois países, por causa do paralelo 36, que dividiu os dois países, Coreia do Norte é comunista, Coreia do Sul é capitalista, e eles vão entrar em guerra. Os Estados Unidos chega até se meter, como a União Soviética também, no final não sai vencedores e volta aquele tratado que era antigamente, paralelo 36, na qual divide ali a fronteira dos dois países. Também vamos ter a guerra do Vietnã, também, que vai ser uma guerra na qual tudo por influências aí, né, da União Soviética de um lado e dos Estados Unidos de novo. Claro que a gente vai falar isso mais profundamente, por exemplo, como Cuba, tá? Quando tem lá o Cuba, tem a sua revolução, Fidel Castro com Che Guevara, vai tirar do poder Batista, que é um grande corrupto, e vou implantar o comunismo em Cuba com a ajuda da União Soviética. Tá? Então tudo isso a gente ainda vai conversar mais profundamente quando a gente falar mais para dentro do que foi a Guerra Fria. Tá? A Guerra Fria foi tudo isso aí que a gente deu uma resumida aí. Tá? Pessoal, então aqui fica a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam de fazer os exercícios do capítulo e depois a gente vai corrigir. Pessoal, um abraço e até a próxima videoaula.